E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E calma, sim, gente, eu estou devendo um monte de vídeos pra vocês, né? E eu prometo que eu vou pagar, mas assim, vamos fazer parcelado, né? Estava quase um mês sem postar e a gente estava vindo num bom ritmo, né? Falando sobre escravidão, temas bíblicos, vocês gostam quando eu falo sobre isso, né? Mas estavam pedindo também vídeos de política, né? Os meus comentários sobre alguns autores, e enfim, ficou acumulando aí um monte de dívida e eu não paguei ainda, mas a gente vai pagar, eu prometo. E, basicamente, tem polêmicas também, né, que eu deveria ter entrado e eu acabei não entrando nelas. Sei lá, a polêmica sobre o Marcelo Andrade, né, e o pessoal me perguntando também, Fujita, como assim agora você faz live com o Victor Helios, né, o que aconteceu? E foi tudo explicado naquele vídeo, mas teve muita gente que não pegou e eu tenho que explicar. Então tem muito assunto, né, que eu preciso dizer. Eu participei do debate lá no 1 versus 20 do canal Spectrum, né? Ainda não foi postada, mas eu preciso fazer vídeos sobre os assuntos lá que foram discutidos para preparar a minha audiência para isso e receber os novos, né? Assuntos sobre transexualidade, né? Trans nos esportes, bloqueio hormonal, e tem tudo a ver com a minha área da medicina também. E também a questão, sei lá, do feminismo também, que foi um debate contra a Caroline Sardá, né? Quem me acompanha no Instagram viu que eu até tirei algumas fotos lá com o pessoal. Então foi uma experiência diferente. Quando sair o debate, eu vou fazer aqui um pós-debate com vocês para explicar como foi. Teve seus prós e contras, mas depois a gente fala sobre isso, tá? E assim, hoje eu tenho que falar sobre o assunto do momento, né? Eu não posso deixar passar a oportunidade de falar sobre o Lucas Gesta tendo debatido com o Ariel Lazari, né? E teve muita polêmica sobre isso. Tem um monte de gente fazendo live, e react, e vídeo, resposta e refutações. E Fujita, você não vai falar nada? Vou falar, estou aqui para falar. Mas eu não vou fazer um react sobre esse debate todo, porque como se verá, apenas para comentar esses poucos segundos que eu vou pôr em tela aqui para vocês, eu vou gastar muito tempo. Eu preferi fazer realmente uma coisa mais calma e detida sobre alguns tópicos, não porque eu não queira fazer sobre tudo, mas é porque senão ia ser um vídeo de 4, 5 horas, né? E vamos ver quanto tempo vai dar esse daqui. E é um vídeo em que vai aparecer não só os debatedores, mas uma terceira pessoa, que é o André Luiz, um expoente ortodoxo aqui no YouTube. E eu quero já fazer alguns disclaimers, algumas explicações que são importantes, né? O Lucas Gesta e o André Luiz, assim, em relação às personalidades deles, né? Eu não tenho absolutamente nada contra o trabalho deles, nada contra as pessoas deles. Eu acho, inclusive, que existem muitas virtudes nos trabalhos dos dois. Os dois já me recomendaram, né? O Lucas lá no Instagram, o André Luiz no YouTube. Eu fiquei até surpreso, né? Quando eu recebi a indicação. Eu não conhecia muito o trabalho dele, mas depois me explicaram e eu conheci um pouco mais do trabalho dele. E ele me recomendou na época do debate, acho que foi contra qual? Contra quem? O Matheus Benítez. Ele recomendou lá na aba de comentários da comunidade dele, né? O meu debate. Tecendo comentários elogiosos, né, ao que eu fiz, né, a discussões, a performance e tal. Então, achei isso muito legal, né, ele tá me divulgando para a audiência ortodoxa. Teve um outro momento também, talvez foi naquele debate contra o... Debate não, mas eu falando sobre o Antônio Miranda, falando sobre o Iago Martins e tal. Ele também me recomendou, e em alguma outra situação acho que ele comentou também de forma positiva. Então eu não tenho nada contra os dois, né? Os dois eu considero pessoas que fazem um trabalho relevante. Muito embora que eu vá fazer alguns comentários em discordância, né? Mas assim, não tenho nada pessoalmente contra eles, muito pelo contrário, como eu falei, eu conto com a simpatia dos dois, pelo menos até então, né? Mas vamos ver se eu consigo manter isso, porque eu acho que a crítica ela é construtiva e positiva e a gente tá aqui para somar, né, e dar nossas opiniões. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, estou falando muito, vamos ver o vídeo. E esse aqui é um corte do Ariel Lazari, que era o debatedor aqui, mas que neste trecho aqui ele não vai falar quase nada, né? Aí, vamos fazer o seguinte, vocês querem comentários gerais sobre o debate? Vamos lá, vou fazer um comentário aqui geral rapidinho. Eu achei que foi um debate, assim, pelas pautas que foram levantadas, os assuntos que foram levantados, foi interessante. Acho que não teve uma boa dinâmica lá na hora, assim, poderiam ter organizado melhor como seriam a conversa, né? Acabou que aconteceu uma coisa parecida comigo lá no debate com o chileno, né? Porque depois do debate eu tive uma impressão muito forte também que a gente teria se beneficiado se fosse estipulado o tempo, né? E debates assim em que você tá tendo só um back and forth com alguém, né? Um vai e volta assim,
um ping-pong. É bom quando as duas pessoas têm noção, assim, já de quanto tempo tá passando desde o começo da fala, ou então, sei lá, que já tem um certo traquejo. Que o Lucas fala, né, que é a primeira vez dele em um debate, que ele não tá muito acostumado, que ele vai se acostumar, e eu achei que foi interessante para o primeiro debate dele, né? Não sabia que era a primeira vez que ele tinha feito isso. Ele é uma pessoa de carreira universitária. E, por outro lado, o Ariel Lázari parece que ele tem um papel mais apologético na internet, né? Eu confesso que eu não conhecia o trabalho dele, ainda conheço muito pouco, na verdade. Hoje foi a primeira vez que eu visitei o Instagram dele, né, o perfil dele lá no Instagram, e sei lá, eu não tive muito tempo para analisar, né? Não sei se ele participa de outros debates, mas parece que ele está mais aberto a esse tipo de coisa, né? E só fazendo um rápido comentário, algumas pessoas já vieram me falar que o Ariel tem uma tendência, ou já teve pelo menos alguns comportamentos desonestos na internet. Mas eu não conheço o trabalho dele. Falando sobre esse debate especialmente, eu não achei, assim, apesar de muitos protestantes, e não só protestantes, mas outras pessoas também fora do protestantismo, terem falado que achou que tinha um certo tom arrogante, altivo da parte dele, eu confesso que eu não achei isso. Eu não achei. Sendo bem franco com vocês, eu acho que ele foi muito educado, ele é uma pessoa que me parece muito aberta. Ao final do debate, ele falou, inclusive, que estava interessado em estudar com o Lucas Gestra, né? Porque viu que ele era um protestante que tem muito conhecimento para explicar sobre a história da igreja, e especialmente o interesse dele, que seria a história da igreja protestante, né? Do protestantismo, de forma geral. Então, assim, eu achei que ele foi organizado no tempo de fala, né? Se articula muito bem. Então, vi coisas positivas nele, né? Para todo mundo eu tô falando isso, assim, né? Agora, é claro que eu tenho muitas discordâncias. Eu acho que muitas das coisas que ele falou que provavam os pontos dele não provam, de fato. Ou então que poderiam ter sido mais bem desenvolvidas para chegar lá, também acho. E acho que houve erros, equívocos nas falas, sim. Em relação ao Lucas, por exemplo, eu discordo da visão dele sobre o que aconteceu no Concílio de Jerusalém e como que a gente interpreta isso à luz da Bíblia de forma geral, né, completa dentro do Novo Testamento. Mas o ponto de hoje, especialmente o ponto de hoje que o Lucas vai defender aqui e que foi criticado pelo André, eu acho que não está errado, ou não está errado tanto assim, e vamos ver como que a gente pode qualificar isso, né? Prestando atenção exatamente no que o Lucas fala, tá? Que é o mais importante, tá? Pra gente não ser injusto também, né? A gente tem que, toda vez que a gente olha, se defronta com uma coisa, a gente tem que prestar muita atenção no que é dito, no contexto em que é dito, e vamos lá, pra gente avaliar o mérito do que é dito. Já falei demais. Vamos ver aqui? Depois eu falo sobre outros tópicos do debate. Vamos lá. Lucas, ele falou uma coisa que me deixou perplexo. Ele diz que nós, ortodoxos, não temos uma noção sacrificial da Eucaristia. Você não pode afirmar, e aí tô falando historicamente, que o sacrifício da missa é igual em todo mundo. Primeiro, que só tem ideia de missa na Igreja Católica. A ideia é que o sacrifício está sendo renovado não está nas igrejas orientais, não está nos ortodoxos. Isso é completamente falso. A Igreja Ortodoxa tem uma noção sacrificial de liturgia. Mas eu vou direto a uma fonte primária. A Divina Liturgia, elaborada por São João Crisóstomo, patriarca, bispo de Constantinopla no final do século IV. Tu, que és o Senhor de todos, te tornaste nosso sumo sacerdote e nos entregaste o serviço sagrado deste sacrifício litúrgico sem derramamento de sangue, deste sacrifício litúrgico incruento. É uma liturgia, uma divina liturgia que remonta ao século IV e que é a divina liturgia padrão dentro das igrejas ortodoxas. Eu poderia dar outras fontes, eu peguei essa fonte primária para demonstrar a vocês que Lucas está cometendo um erro assim crasso. A ideia de que a Eucaristia tem um caráter sacrificial, ela está presente nos padres apostólicos. Eu tenho um vídeo com citações patrísticas sobre a Eucaristia, as citações dos padres do segundo ao quarto e início do quinto século. Vocês podem procurar. Essas citações demonstram que já no segundo século está presente essa noção sacrificial de Eucaristia nos padres da igreja. E aí o Lucas, ele falou uma coisa. Então, viram aí o corte, né? Na verdade, pelo que eu lembrava, né? Eu pensei que o Ariel falava alguma coisa, mas aqui não, é só o Lucas e o André, de fato. E eu acho que houve aqui, né, algumas questões de problema de comunicação, de fato, né? Pelo contexto do debate, o Ariel estava dando, né, estava tentando ilustrar alguns casos em que a gente poderia lastrear, poderia historiar tradições que foram passadas pelos apóstolos e preservadas, né, nas igrejas, e que elas seriam comuns, seriam compartilhadas tanto pela igreja do Oriente quanto da igreja do Ocidente, né?
tanto por latinos quanto por, né, o pessoal lá ortodoxo. Então, será que de fato é assim? O Lucas questiona isso, falando que... porque, na verdade, o exemplo que o Ariel dá é o da missa, né? A ideia da Eucaristia, né? E a estrutura dela e tudo mais. E o Lucas vai questionar essa ideia, dizendo, olha, mas espera aí, a própria ideia de missa, e ele qualifica, ele faz um aposto explicativo. O que ele quer dizer a ideia de missa? Então, a ideia de que Cristo está sendo sacrificado de novo, né? Novamente, né? Aí ele fala assim, o sacrifício está sendo renovado. Ele faz 3 qualificações, né? Eu não sei se aparecem todas as 3 aqui no corte, mas eu ouvia falar dele lá no original, e não que o corte esteja mudando a essência, tá? Não está mudando não, está sendo até bem fiel, mas eu digo assim, ele faz essa ênfase, né? Sendo um sacrifício sacrificado de novo, um sacrifício renovado na Eucaristia. Essa ideia não se encontra na igreja oriental, na igreja ortodoxa. E aí, o que a gente extrai disso, né? Que na igreja romana haveria uma ideia assim. Então ele está tentando fazer uma distinção aqui, né? Olha, se é uma tradição legada pelos apóstolos, foi uma tradição que não tem como as duas coisas estarem certas ao mesmo tempo, essas noções, né? Enfim, eu confesso que talvez eu iria por uma outra argumentação, por um outro caminho argumentativo. Eu teria até que estruturar depois como que eu faria para dialogar com o Ariel se eu estivesse no lugar do Lucas. Enfim, mas a gente pode comentar sobre isso depois. Mas a ideia que o Lucas está trazendo aqui é a questão conceitual. Será que essa tradição, ela conceitualmente, com o seu significado, ela se preserva de fato nos dois grupos? E aí, o Lucas fala, vou colocar aqui para vocês ouvirem de novo essa questão, e prestem atenção no fraseado do Lucas. De novo, renovado e não sei o que, né? O sacrifício de novo. Enquanto que o André interpreta disso é que o Lucas está negando que haja noção sacrificial na divina liturgia, ou seja, na cerimônia ortodoxa, né? Na principal. Então, mas será que essa é uma boa interpretação do que o Lucas está falando? Eu vou colocar de novo o vídeo e prestem atenção exatamente no que o Lucas fala e na resposta do André, tá? Vamos lá. Coisa que me deixou perplexo. Ele diz que nós ortodoxos não temos uma noção sacrificial do... Veja, o que deixou o André perplexo? Que o Lucas teria supostamente dito que a igreja ortodoxa não tem uma noção sacrificial, né? Eucaristia. Você não pode afirmar, e aí tô falando historicamente, que o sacrifício da missa é igual em todo mundo. Aí a fala do Lucas começa, você não pode afirmar que, historicamente, essa palavra também é muito importante, tá? A gente tem que prestar exatamente atenção no que ele fala. Que historicamente a noção de missa, ela é igual em todo mundo. Ou seja, é igual, tem uma constância, né? E é historicamente assim. Ou seja, a evolução dela, né? O desenvolvimento dela ao longo da história foi igual ao longo, né? A palavra historicamente nos remete a isso, né? E aí, como ele continua? Primeiro, que só tem ideia de missa na igreja católica. A ideia é que... Aí, só tem ideia de missa na igreja católica. Aí, como que ele qualifica? O que ele quer dizer por isso, né? A gente sempre tem que prestar atenção nisso, né? Que seria uma espécie de explicação dentro da fala dele. O sacrifício está sendo renovado. Não... a ideia de que o sacrifício está sendo renovado. Não está nas igrejas orientais, não está nos ortodoxos. Isso é... E aqui, novamente, eu insisto, né? Que vocês vejam o original. Por quê? Lá no original, o Lucas fala, na verdade, várias vezes, né? Sacrifício de novo, está sendo oferecido, está sendo imolado o cordeiro de novo, e não sei o quê. Ele faz construções parecidas com essas, né? E ele enfatiza 3 vezes. Claro, o corte, né? Por causa do Instagram, eu até entendo eles não colocarem as repetições todas, né? Até porque a gente tem que pensar no algoritmo também. Mas veja que o Lucas está falando tem a ver com a noção de repetição do sacrifício. E o André responde com a questão de que o Lucas estaria negando que não há sacrifício. E vocês percebem que essas coisas são coisas realmente, assim, bem diferentes? E por que eu acho... Aqui eu estou, né, fazendo aqui um achismo, né? Sei lá, vamos fazer uma conjectura, né, das melhores possibilidades. Por que eu acho que o André... talvez ele mire em outra coisa, ele talvez não tenha captado bem o que o Lucas está falando. É porque esse foi um debate que aconteceu entre a Igreja Católica e os protestantes, os reformadores. Eu tenho a desconfiança de que o André, na melhor das hipóteses, claro, né? Porque por tudo que eu já vi do André até agora, eu acho muito difícil
ter, assim, sabe, uma manipulação assim, deliberada, né? Mas, assim, ao que tudo indica, né, pensando na melhor das hipóteses, talvez o André desconheça que houve um debate, de fato, entre os reformadores e os católicos a respeito desse ponto. O significado da missa e também a ideia de que, dentro do significado da Igreja Católica, haveria uma espécie de reconhecimento ou de noção, mesmo que tácita ou implícita, ou talvez até explícita, né, dependendo do caso, de que há uma repetição, de que a cada missa oficiada, todo domingo, né, toda vez que uma missa é celebrada, né, e a gente tem lá as espécies do pão e do vinho sendo consagrados e tal, que está sendo oferecido um novo sacrifício. Né? Mesmo que ele seja ali, de fato, esteja recebendo também uma noção divina, né? Aí, sei lá, por transubstanciação, por transelementação, sei lá, como você acredita nisso, né? Consubstanciação, empanação, enfim, tem várias noções aí, né? Existiu de fato esse debate. Por exemplo, aí aqui é só para dar um pouco, né, do lado protestante para vocês. Eu não sou luterano, nem sou um calvinista, né, um reformado presbiteriano, coisa assim, mas eu já li, né, sobre os reformadores e já li talvez as principais obras que tratam desse assunto. Você tem, por exemplo, Lutero, quando ele tem um sermão só sobre o Novo Testamento, e ele até fala assim, né, ou sobre a Santa Missa, a Sagrada Missa, enfim, sobre, na verdade, a missa, né? E ele entende lá, ele questiona um pouco a ideia de que a missa seja um sacrifício na acepção própria da palavra, né? E aí ele faz toda uma argumentação, né, lá, e por que historicamente a gente foi chamando aquilo de um sacrifício. E isso na tradição luterana vai tomando uma concepção de uma negação, de fato, ou pelo menos de uma interpretação de que na Igreja Católica, quando você está lá oficiando uma missa, você está sacrificando de novo Jesus. E assim, vamos lá. De onde que eles extraem isso? Existia entre os teólogos uma certa linguagem que ela era, no mínimo, ambígua sobre isso, tá? Eu estou dando aqui a perspectiva protestante. Um católico que está me assistindo talvez discorde de mim e fale, não era ambíguo coisa nenhuma, tinha um contexto teológico muito forte e tal. Mas aí é o que eu quero que vocês tentem entender para a gente pegar o matiz da coisa, a nuance, tá? Porque uma coisa é o que a Igreja Católica fala sobre si mesma. Outra coisa é o que a gente, analisando de maneira de terceira pessoa, né, por um olhar externo, se é tão claro assim esse autojuízo da Igreja Católica, né, essa autopercepção dela. Então, na visão daqueles reformadores, a Igreja Católica estava, sim, tendo uma concepção desenvolvida de um novo sacrifício a cada missa, tá? Um novo sacrifício a cada missa. E eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Eu separei alguns textos para mostrar, só que primeiro, obviamente, eu vou dizer por que isso seria um problema, né? Porque você tem passagens no Novo Testamento que implicariam que Cristo morreu só uma vez, né? Que não há uma série de sacrifícios que vão acontecendo, né? E aí a gente fala, por exemplo, de Hebreus 9, dos versículos 26 a 28, que diz: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então percebam aqui, o que os reformadores olharam? Olha, se a Igreja Católica realmente permite essa inferência, a gente tem um problema aqui com o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento está falando, olha, Jesus não veio sofrer várias vezes, né? Jesus ele veio de uma vez por todas, para aniquilar o pecado e pelo seu sacrifício. Ou seja, pelo seu sacrifício, de uma vez por todas, já foi quitado, já foi aniquilado, e, enfim, a gente não precisaria estar oficiando várias vezes esse sacrifício, né? Essa é uma crítica relativamente comum nesses debates, né? Novamente, católicos que estão me assistindo, tentem pelo menos entrar aqui na mente dos reformadores para entenderem o contexto da fala do Lucas, né? Se você quiser discordar, tudo bem, mas vamos lá, vamos comigo aqui fazer esse exercício. E aí ele continua, né? E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo,
Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardem para a salvação. Então, existe um contraste. Olha, assim como o homem morre uma só vez, Cristo também se entrega só uma vez. E depois disso, ele já vai aparecer uma segunda vez, mas aqui a gente está falando do segundo advento, né? Da parousia, né? Do nosso encontro depois com Cristo, nos ares, né? Então percebem que eles, olha, na mente de uma pessoa que está lendo o texto, ele vai dizer, olha, não tem como se entregar mais uma vez, morrer mais uma vez, né, sacrificar mais uma vez, porque foi de uma vez por todas, tá? Então esse era o argumento, né? Claro que ele teve várias variações dos ataques, né, de um lado e de outro, mas apenas tomem em mente que esse é o principal problema, né? O que a gente vai fazer com alguns textos do Novo Testamento? E aí, eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, tá? Tem esse livro aqui, mas eu vou deixar para ler depois, na verdade, esse caso aqui. Tem um que eu acho que é um exemplo um pouco mais claro. É esse aqui, que é um exemplo que geralmente é dado, tá? Diálogos de São Gregório Magno. E olha só, né? A gente nem está ainda na Idade Média, né? A gente ainda está aqui nos pais da igreja, tá? São Gregório Magno. Então, olha só o que ele diz sobre a virtude e o ministério do santo sacrifício. E aqui também devemos considerar diligentemente que é muito mais seguro e prudente que cada um faça por si mesmo, enquanto ainda está vivo, aquilo que deseja que outros façam por ele depois de sua morte. Pois é muito mais bem-aventurado partir deste mundo livre do que, estando em prisão, buscar libertação. Por isso a razão nos ensina que devemos com toda a alma desprezar este mundo presente, ao menos porque vemos que ele já passou, e oferecer a Deus o sacrifício diário de lágrimas e o sacrifício diário de seu corpo e sangue. Pois este sacrifício é o que principalmente salva nossas almas da condenação eterna. Aquele que, em mistério, renova para nós a morte do Filho de Deus... Perdão, eu vou ler na cadência certa, né? Pois este princípio é o que principalmente salva nossas almas da condenação eterna. Aquele que em mistério renova para nós a morte do Filho de Deus. Ou seja, olha, renova para nós a morte do Filho de Deus. Já é um primeiro termo. Aí depois, embora ele, ressuscitado dentre os mortos, já não morra mais, nem a morte tenha mais domínio sobre ele. Contudo, vivendo em si mesmo, de modo imortal e incorruptível, é novamente sacrificado por nós neste mistério da santa oblação. Pois ali seu corpo é recebido, ali a sua carne é distribuída para a salvação do povo. Ali seu sangue não é mais derramado entre as mãos dos infiéis, mas é vertido nas bocas dos fiéis, né? Então, um sacrifício incruento, né? Que é bem diferente de como ele morreu, na verdade, né? É um sacrifício para a Igreja Católica, mas enfim, vou explicar depois. Vamos ler o texto. Portanto, meditemos sobre que tipo de sacrifício é este, ordenado para nós, o qual para nossa absolvição representa continuamente a paixão do único Filho de Deus. Pois que cristão de reta fé pode duvidar que na própria hora do sacrifício, as palavras do sacerdote, os céus se abrem e os coros dos anjos estão presentes naquele mistério de Jesus Cristo, que as coisas elevadas se unem às inferiores, e as terrenas se associem às celestiais, e que uma só realidade é feita do visível e do invisível, né? Então, se vocês quiserem a referência, tá aí, chequem. Vamos pegar esse outro aqui, né? Que é A History of the Doctrine of the Holy Eucharist, do Dowell Stone. Então, o que ele diz aqui? Ele começa a falar sobre esse Estevão de Autun, que foi nomeado bispo, né, de Autun antes de 1117. Então, a gente já avançou bastante no tempo, já está bem distante de Gregório Magno. Aí ele fala, olha, em algum momento posterior ele renunciou ao bispado e tornou-se monge em Cluny. Morreu em 1139. Seu tratado sobre o sacramento do altar contém a mesma doutrina que normalmente se encontra neste período. As oferendas terrenas são ditas ser convertidas pela bênção de Deus naquele corpo de Cristo, que foi suspenso na cruz, que foi glorificado na ressurreição, que foi divinamente exaltado na ascensão. A oração feita pela igreja na Eucaristia é para que o alimento dos anjos se torne o alimento dos homens, isto é, para que a oblação de pão e vinho seja transubstanciada no corpo e sangue de Jesus Cristo. A consagração ocorre na recitação das palavras: isto é meu corpo, isto é meu sangue. O pão e o vinho não passam a natureza divina, mas a substância humana. Tá, enfim, ele começa a falar coisas que de fato fazem referência à doutrina católica. E aí existe um trecho aqui que para o qual eu quero chamar a atenção, né?
Aí o autor começa a citar alguns excertos, né, de coisas que ele falou, né, e que outros falaram também, mas eu peguei esse trecho aqui. Nossa redenção foi consumada quando Cristo sofreu uma única vez na cruz. Tá? Na cruz, uma única vez, né? Pela paixão de Cristo, fomos redimidos e libertos do poder do inferno. Mas quando sob o peso de nossas faltas caímos diariamente, levantamo-nos de novo por meio da contínua oferta que acontece no altar. O ato de oferecer é repetido. E aí a palavra é a immolatio, né? Cristo não morre, mas sua paixão é comemorada por sua presença. Essa oblação não é apenas do sacerdote, mas de toda a comunidade. Isto é, do clero e do povo. Não apenas dos presentes, mas de toda a igreja. Então aqui é a página, né, do livro que eu acabei de citar, e aqui a citação é de onde ele está extraindo, né? Esse trecho aqui do autor que ele está citando. Então assim, vocês percebem que existe uma certa dualidade, porque muito embora, de fato, os católicos na época, né, os teólogos, os principais teólogos, digam, sim, que Cristo morreu de uma vez por todas, não sei o que e tal, também existe alguns momentos em que se fala que, olha, Cristo é imolado no domingo, né? Ou seja, o que é essa imolação, né? Esse ser oferecido em sacrifício, né? Alguns já até traduzem essa imolação, né, como morrer de fato, né? Cristo morre de novo. Quer dizer, ou pelo menos algumas pessoas lendo têm essa impressão, né? Porque imolar, literalmente falando, também tem essa acepção, né? Mas na tradição católica, de fato, desde Cipriano para frente, tem toda uma discussão sobre esses termos. E assim, até o Concílio de Trento, a gente pode dizer que não havia, talvez, uma padronização sistemática para algo que os católicos podem dizer que já estava na doutrina, não sei o quê, mas eu acho que um católico coerente diria que depois de Trento ficou mais claro, depois do Concílio de Trento, em resposta às críticas e às objeções protestantes, isso foi ficando um pouco mais padronizado. Mas assim, quando você fala que vai imolar de novo, né, ou como o Gregório Magno falou ali, né, que Cristo vai ser sacrificado de novo, né, parece, de fato, que há um novo sacrifício, mesmo que seja a mesma pessoa, né? E aí uma pessoa poderia dizer, mas olha só, São Gregório Magno e esse outro aí falou que não morre de novo, alguns outros falam, não sofre de novo. Mas é que tá, uma pessoa que lê isso e logo em sequência se falar, né, porque isso é um mistério, a pessoa poderia se contentar, né, tentar harmonizar as duas coisas. Não, de fato, não morre de novo, não sofre de novo, mas é sacrificado de novo. É um novo sacrifício, né? E isso é um mistério, né? Não tem muito como equacionar as duas coisas bem, mas é um mistério. Então, né, talvez alguém poderia pensar assim, né? Só, novamente, um exercício aqui de interpretação com vocês, tá? Só para vocês entenderem o ponto. Então, assim, percebam que a reação dos reformadores, ela não é de todo sem contexto. E mais, os autores que geralmente comentam o impacto que a cerimônia tinha, falam que assim, a população, pelo menos, tinha essa noção, tinha essa concepção. Os teólogos católicos, se você perguntasse para eles assim, na Idade Média, Cristo morre de novo? Ou existe um segundo sacrifício? Existe uma renovação do sacrifício? Muito possivelmente esse sacerdote vai dizer, olha, não. Ou esse teólogo, né, bem formado, ele vai dizer, não morre de novo. Mas o linguajar poderia passar essa ideia, entende? E esse que é o ponto. Então, assim, eu vou ler um trecho aqui de um livro que historia isso, que é esse aqui, ó, Sacrifice Unveiled, Unveiled, né? The True Meaning of Christian Sacrifice. E ele fala o seguinte: a teologia do mistério, ou teologia do mistério sagrado, forneceu o elemento de coesão teológica que possibilitou que a reforma litúrgica, especialmente em nível teológico e acadêmico, avançasse como um movimento ecumênico de reforma irresistível. A teologia do mistério permitiu que os teólogos litúrgicos das principais igrejas cristãs chegassem a uma forma teórica comum, isto é, teológica, de compreender o mistério eucarístico e, junto com ele, a Eucaristia como sacrifício. Esse entendimento teológico comum tem permitido que estudiosos católicos e protestantes dediquem a maior parte de seus esforços a trabalharem juntos em vez de uns contra os outros. O ponto crítico
nesse desenvolvimento tão importante, que demorou tempo, né, foi a questão da relação entre a ação salvífica histórica de Jesus Cristo e a celebração atual da Eucaristia. Em outras palavras, qual é a relação entre, como diriam os católicos, o sacrifício de Cristo e o sacrifício da missa? Ou, como preferem dizer os protestantes, entre a última ceia do Senhor e a ceia do Senhor que celebramos hoje? Como fazer a ponte entre o ato de Jesus no passado e as inumeráveis celebrações da Eucaristia no presente? Os protestantes, reagindo ao que percebiam como ensino e prática católica, enfatizaram de forma maciça o fato de que o sacrifício de Cristo foi um evento único, totalmente suficiente e irrepetível, realizado uma vez por todas. Nenhum teólogo católico respeitável jamais negara isso, pelo menos em princípio. Contudo, o que os católicos comumente ensinavam e pregavam, e sobretudo o modo como praticavam, por exemplo, a missa privada e o sistema de estipêndios, realmente dava a impressão de que contradiziam essa verdade cristã fundamental, né? Então, sei lá, tentando fazer uma analogia aqui, né? Parece um pouco aquele caso do pessoal que fala, nós não adoramos as imagens, né? Os católicos não acreditam nisso. Mas quando você vê, às vezes, a impressão que se passa de uma pessoa que está lá e vê alguém se jogado aos pés de um ícone, né? De uma estátua ou de qualquer coisa assim, e de forma que parece, né, muito além da devoção, a pessoa parece ter uma ideia equivocada, né, do que de fato deveria ser aquilo. Então, seria mais ou menos isso, talvez, que o autor está falando, né, guardadas as devidas proporções. Aí ele continua. A forma como os católicos tentavam expressar a relação real, né, identidade, pareciam dizer, entre o sacrifício de Jesus e o sacrifício da missa, inevitavelmente soava como se estivesse ensinando, blasfemamente aos ouvidos protestantes, que o sacrifício de Jesus estava sendo repetido e, portanto, não era único e suficiente. Pior ainda, o ensino e a prática católica faziam parecer, novamente blasfemo aos ouvidos protestantes, que a Eucaristia era uma obra da Igreja, cuja realização possuía mérito salvífico. Não se pode descartar a reação protestante como mera reação polêmica exagerada. Pode ter havido exagero, mas a reação em si era mais do que amplamente justificada. Por exemplo, o Papa Gregório Magno, que a gente já leu, né, escrevendo por volta do ano 594, expressou-se sobre isso de um modo que então soava perfeitamente natural aos ouvidos católicos tradicionais, mas que hoje seria considerado flagrantemente irresponsável. E o que ele falou e a gente leu? Cristo, no mistério do santo sacrifício, é oferecido por nós novamente, né? Dependendo de como você traduz, é sacrificado novamente, né, e tal. Então, é imolado novamente, né? A palavra é imolado. Falta semelhante de nuance ainda pode ser encontrada em certos ensinamentos e pregações católicas contemporâneas, especialmente quando ocorrem em contextos ecumênicos. Inclusive, esse autor aqui, ele cita, né, uma frase do João Paulo II que até poderia meio que parecer um discreto deslize, né, sobre esse ponto aqui, né? Mas eu não vou ler esse trecho do livro, nem trouxe aqui, mas só uma lembrança que eu tenho desse livro também. Então, assim, para vocês verem, né, mesmo que a gente tenha uma sistematização atual que negue isso, pareceu durante muito tempo isso, né? Pareceu. E assim, aí é que está o ponto dos reformadores, né? Porque o que os reformadores raciocinavam? A morte de Cristo, ela é um evento na história, ela é um evento único. Então, por que a gente tem que considerar que é um sacrifício sendo oferecido, ou uma nova morte, um novo sacrifício, né? Por quê? Novamente, os católicos negam que seja isso, né? Eles acham, hoje a compreensão, que eu vou já ler aqui, que está embaixo, né, que é o Concílio de Trento, a ideia é de que é um único sacrifício de fato oferecido, mas que, ao qual nós temos acesso várias vezes, né? Então, o sacrifício oficiado não significa que Cristo morre de novo, enfim, mas de fato é um sacrifício. Então, assim, é até um pouco complexo de vocês entenderem, né? Mas para a Igreja Católica, de fato é um sacrifício, mas Cristo não está morrendo de novo, não é um novo sacrifício, né? Ou seja, enfim, vocês vão ler aqui como que o Concílio de Trento se expressa sobre isso, né? E aí, os reformados, os luteranos, né, os protestantes em geral, refletindo sobre isso, eles pensavam, bem, mas olha, será que essa não é uma ideia um pouco incoerente? Será que ela não tem aqui uma certa dificuldade, pelo menos, né? E dificuldades, acho que ninguém nega que existem, né? Tanto que teve muita discussão sobre teorias, né, para você conseguir, né, equacionar essas questões todas. E aí, um pensamento que um protestante poderia ter
seria metafisicamente impossível, inviável, iria romper alguma lei da natureza, seria uma contradição lógica, né? Não haver, por exemplo, a transubstanciação, uma mudança dos elementos e tal, e aqueles signos, né, externos, materiais, o pão, o vinho, as espécies, né, o pão e o vinho, eles serem de fato uma causa instrumental, sem haver aquela mudança que se alega ter. Será que não poderia de fato ser... Vamos aqui é apenas um exercício imaginativo, né? Será que não poderia Deus comunicar graça através de fato dos símbolos, mas sem ter todo aquele processo, né, que é complexo e que até dentro da Igreja Católica gerou bastante debate, né, sobre transubstanciação e tal, como que é isso, né, os termos aristotélicos para equacionar isso tudo. Será que seria impossível? Eles pensam não. Assim, os protestantes pensavam, olha, não é impossível, tanto é que eles acreditam que não precisa disso. E aí, então, qual que seria o principal motivo para você ter que fazer todas essas elaborações? É, de fato, a palavra de Deus, porque existe uma interpretação literal, existiu em períodos muito precoces, né, interpretações. Bem, aí existem debates sobre, né, o quanto que isso está, de fato, nos pais da igreja e tal, não vou entrar nesse mérito agora. Mas, assim, vamos lá, existia uma interpretação literal. Então, ela justifica nós termos que fazer arranjos para tentar entender que aquilo é o corpo de Cristo, né? E aí os reformados, né, tanto o Calvino quanto a tradição que segue dele, o Vermigli faz a mesma coisa, que é, no caso, um escolástico reformado, né, um protestante escolástico, né, da escolástica protestante. Eles começam a discutir as questões exegéticas da passagem, né? Será que a gente não está falando de uma sinédoque? Será que a gente não tem aí um aspecto metonímico que poderia explicar os versos que tratam disso, né? Será que se a gente fosse tentar interpretar outras passagens com o mesmo critério que essas, a gente não chegaria a outros absurdos? E aí até hoje a apologética protestante que vocês virem na internet vai usar esses exemplos, né? De passagens que, quando você fala, né, que parecem meio que metáforas interpretadas literalmente, levariam e conduziriam a absurdos. Então esse debate vem desde antes, mas existe uma discussão técnica, gramatical, né, exegética, sobre, também para tentar defender, então, né, nesse contexto, que aquela passagem tem que ser lida de fato literalmente, né, e não figurativamente, né? Mas os protestantes questionaram esse entendimento, né, e avançaram vários argumentos contra eles, né, e dizendo, olha, porque se você resolve esse problema interpretativo da Bíblia, tira um peso muito grande de você tentar fazer coisas que, alguns poderiam considerar coisas um pouco excêntricas, né? Novamente, sem querer desrespeitar a minha audiência católica, né? Explicações um pouco excêntricas para umas coisas que poderia ser resolvido só com a leitura do texto, digamos assim, né? Assim, se a gente pudesse resolver hermeneuticamente, né? Então, o debate foi esse, tá? Então, assim, de fato houve um debate sobre essas questões todas dos reformadores contra quem? Os católicos. Agora, esse debate especialmente não se deu entre reformadores e a ortodoxia. Ou seja, no caso, os ortodoxos, né, o pessoal do Oriente, os cristianismos orientais. Não aconteceu. O ponto é que, assim, vocês percebem então que de fato houve um debate e que a alegação do Lucas ela não está planando assim no ar. De fato, houve uma acusação, ou pelo menos uma percepção, de que o sacrifício católico e as explicações que a Igreja Latina dava para ele pudessem ser interpretados como que dizendo que Jesus estaria morrendo de novo, como um novo sacrifício a cada missa. Então, vamos ler agora a explicação do Concílio de Trento, para vocês verem que eu também não estou falando besteira, né? Explicação do Concílio de Trento, seção 22, doutrina sobre o Santíssimo Sacrifício da Missa. Capítulo 2, o sacrifício visível é propiciatório pelos vivos e defuntos. Vamos lá. E como neste divino sacrifício, que se realiza na missa, se encerra e é sacrificado incruentamente aquele mesmo Cristo, que uma só vez, aí o destaque é meu, tá? Cruentamente no altar da cruz se ofereceu a si mesmo, aí Hebreus 9, 27, ensina o Santo Concílio que este sacrifício é verdadeiramente propiciatório, e que,
se com coração sincero e fé verdadeira, com temor e reverência, contritos e penitentes, nos achegarmos a Deus, conseguiremos misericórdia e acharemos graça no auxílio oportuno. Porquanto, aplacado o Senhor com a oblação dele, ou seja, Deus sendo aplacado, né, com a oblação dele, com esse sacrifício, e concedendo o dom da graça e da penitência, perdoa os maiores delitos e pecados. Pois uma e mesma é a vítima, e aquele que agora oferece, pelo ministério dos sacerdotes, é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, divergindo apenas o modo de oferecer. Os frutos da oblação cruenta se recebem abundantemente por meio desta oblação incruenta, nem tampouco esta derroga àquela. Por isso, com razão se oferece, consoante a tradição apostólica, este sacrifício incruento, não só pelos pecados, pelas penas, pelas satisfações e por outras necessidades dos fiéis vivos, mas também pelos que morrem em Cristo e que não estão plenamente purificados. Certo? Então vejam, aqui no caso, o Concílio de Trento tenta harmonizar as duas coisas, dizer que Cristo morre uma só vez, é o mesmo sacrifício, é a mesma vítima, porém, ele se apresenta, é oferecido de maneiras distintas, né? Mas ainda assim é um sacrifício. Então, aí sim a gente tem uma resolução, no meu entendimento, que deixa mais clara a coisa. Ela deixa de fato mais clara. Mas isso ainda foi motivo de muito debate, né? Você teve protestantes que depois revisaram e leram o Concílio de Trento e viram incongruências, explicações que foram problematizadas, né? Isso aconteceu. Eu consigo pensar em alguns nomes do luteranismo, por exemplo, né, que fizeram isso e que revisitaram o Concílio de Trento e tal, e fizeram livros comentando o Concílio de Trento, textos comentando, e assim, gerou ainda muito debate. Mas vamos lá. Percebem, então, que o Lucas falou faz um sentido quando ele diz o seguinte, a ideia de que existe, historicamente, ele fala historicamente, que a gente está vendo história. Pode ser que o entendimento vai sendo atualizado e tal, mas historicamente existe uma noção na Igreja Católica de uma repetição do sacrifício. Essa é a leitura protestante que se fez, né, da Igreja Católica. E a Igreja Católica pode negar, dizendo que não, o entendimento dela sempre foi o mesmo. Percebem? Mas o Lucas Gesta, ele fala de uma perspectiva de uma pessoa que é protestante, claro, né, que é um historiador do cristianismo, e que vai dizer, como não só protestantes falam, né, porque não são só protestantes que falam isso, mas que havia essa noção dentro do catolicismo. Muito embora, na visão católica, eles neguem isso. Eles tentem dizer que não, existem explicações para esses textos todos que dizem, né, que Jesus é sacrificado novamente e tal. Mas vocês percebem que, então, assim, dizer que historicamente falando, houve esse debate, ele harmoniza mais o que o Lucas Gesta falou? E aí vamos lá, porque o Lucas Gesta está fazendo um contraste, né? Ele faz um contraste entre a noção católica, romana, e a noção ortodoxa. Os ortodoxos também se consideram católicos, mas enfim, né? Por fins pragmáticos, a gente chama católicos os romanos pelo costume, né? E aí olha só que coisa interessante. Na Igreja Ortodoxa, eu vou ler aqui alguns textos para vocês de como que era descrito, né? Dentro de alguns pais que eles invocam, como que é descrito a questão da Divina Liturgia, né? Então vamos lá. A liturgia é um sacrifício, pois é a oferta do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo sacrifício da cruz, pois é o mesmo Cordeiro que foi imolado. Apenas o modo de imolação é diferente. Na cruz, né, é diferente. Na cruz foi cruento, no altar é incruento. Na liturgia, nós nos tornamos presentes ao próprio sacrifício de Cristo. Aí, vocês podem ver, né, São Simeão de Tessalônica. Depois, outra. O próprio corpo imaculado e precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é recebido por nós. É o próprio corpo que nasceu da Santa Virgem, que padeceu na cruz, que ressuscitou dos mortos, que foi assumpto ao céu e está assentado... Não sei nem se eu traduzi bem aqui esse trecho, né? Assunto ao céu. E está assentado à direita de Deus, Pai. Pois não é um corpo diferente daquele que está sentado no alto, nem um sacrifício diferente, mas é o mesmo, oferecido de maneira incruenta. São João Damasceno, a fé ortodoxa e tal. Então, percebe que ele está falando, olha, não é um corpo diferente daquele que está sentado no alto, nem um sacrifício diferente. Eles explicitamente falam isso, né? Aí continua. O altar
não é uma mera figura do Santo Sepulcro, mas é verdadeiramente o trono de Deus, onde Cristo está presente como vítima e sacerdote. Aqui ele se oferece a si mesmo, não para sofrer novamente, mas para nos aplicar os frutos da sua paixão única. São Nicolau Cabasilas. Né? Importante esse. Continua. Na liturgia oferecemos a Deus Pai o seu próprio Filho, que por nós se encarnou e se imolou. Oferecemos, porém, não o imolando novamente, longe disso, mas recordando a sua imolação e mostrando-a diante de Deus Pai, como se estivesse presente, pois é um sacrifício eterno e sempre eficaz. Mais um? Vamos lá ver mais um? O que é que oferecemos? O mesmo cordeiro que foi imolado uma vez por todas? Sim, o mesmo, mas de maneira incruenta. Oferecemos sempre a mesma vítima, e não hoje uma, amanhã outra. Sempre a mesma. Portanto, a oblação é a mesma. Não é um sacrifício diferente que oferecemos como o sumo sacerdote da antiga aliança, mas sempre o mesmo, ou melhor, tornamos presente o memorial desse sacrifício. Então vocês percebem que, e assim, eu vou ler agora uma outra coisa, que é o resultado de uma discussão entre os bizantinos, né, salvo engano. É isso mesmo aqui, o Concílio de Blaquerna, né? Aqueles textos todos mostram, né, de forma muito nítida, né, que não, de fato, é um sacrifício só, oferecido de uma única vez. Agora ele está sendo tomado de maneira incruenta e não sei o que e tal, mas é um só sacrifício, não um hoje, nem outro amanhã e coisa assim, né? E olha só o que é dito aqui, novamente, também antes do Concílio de Trento. Para aqueles que ouvem um Salvador falando sobre o rito sagrado dos mistérios divinos que ele deu, dizendo, fazei isto em memória de mim, mas que não entendem a palavra memória corretamente e que ousam dizer que ela é, isto é, a lembrança, renova, de forma onírica e figurativa, o sacrifício de seu corpo e sangue, oferecido na honrosa cruz por nosso Salvador para a libertação e purificação comuns, e que também renova o sacrifício diário oferecido por aqueles que realizam os mistérios divinos, como nosso Salvador e Mestre de todos deu, e portanto que introduzem que este é outro sacrifício diferente daquele que foi realizado desde o princípio pelo Salvador e é oferecido a ele de forma onírica e figurativa, como aqueles que menosprezam a imutabilidade do sacrifício e o mistério do terrível e divino rito sagrado, pelo qual recebemos o noivado da vida futura, como o nosso divino Pai, João Crisóstomo, explica em muitos comentários sobre as epístolas do grande Paulo, anatemamos 3 vezes. Ou seja, há essas coisas, né? Ou seja, que pessoas que introduzem que este é outro sacrifício diferente daquele que foi realizado desde o princípio pelo Salvador, ou que é oferecido de maneira apenas figurativa, eles dizem que é anátema, né? Então, assim, percebam que o Lucas Gesta, ele está fazendo um contraste aqui, pensando que na tradição ortodoxa, de fato, era muito claro, né, que não era um novo sacrifício, e que os reformadores, na acepção do Lucas Gesta, né, concordando com eles, né, e vejam, aqui eu estou sempre descrevendo, né, estou descrevendo aqui em terceira pessoa, né, historiando em terceira pessoa aqui, para vocês entenderem o contexto. Para o Lucas Gesta, a crítica da igreja da Reforma Protestante faz sentido para a igreja latina, né? Que tinha declarações como aquelas, que tinham... afinal de contas, né? A igreja protestante, ela nasce, né? Ou seja, a Reforma Protestante, ela nasce dentro da igreja latina, né? Então, o contato principal, a vivência principal é com essa tradição, né? Então, Lutero, ele cresce, ou seja, ele estuda, criado assim, formado por aquele mundo, né? Por aquele ambiente acadêmico e tudo mais escolástico, né? Então, as coisas que eles eventualmente criticam, geralmente, são dentro da igreja latina, né? Então, faz sentido... se a gente for pensar, então, novamente, nas qualificações que o Lucas Gesta faz, a gente vê que a crítica do André parece que mira em outra coisa, porque aparentemente o André entende que o Lucas está dizendo, olha, não, a igreja ortodoxa acredita, né, a crítica do André leva a crer isso, né, é o que ele diz, que o Lucas está dizendo que a igreja ortodoxa não tem uma visão de sacrifício, sendo que o Lucas Gesta está negando, na verdade, é que seja um sacrifício repetido, porque é isso que os reformadores criticaram na igreja católica. Percebe aqui um ponto? Gente, esse debate, ele é muito conhecido e muito historiado por vários acadêmicos e tal.
E aí eu queria ler para vocês aqui um parecer, né? Isso aqui se encontra nesse livro, The Eucharistic Liturgies, né? Their Evolution and Interpretation, página 286. E aí eles vão citar esse outro documento, Eucharist as Sacrifice, Roman Catholic Lutheran Dialogue, ou seja, uma resolução conjunta, né, de diálogo católico e protestante, para ver será que o Lucas inventou isso tudo? Não, vejam que é um reconhecimento que isso aqui aconteceu esse debate, né? Então eles falam o seguinte, e ainda antes, né, isso aqui é nesse livro, tá? Página 286. E ainda antes, 1967, o diálogo luterano-católico sobre a Eucaristia nos Estados Unidos já havia empregado a linguagem de reapresentação de modo a favorecer uma compreensão teológica comum. Aí aqui, eu acabei não colocando, isso aqui é o autor falando, e a partir de agora ele cita esse documento do diálogo, tá? E o diálogo fala assim. Os católicos romanos chamaram a missa de um sacrifício. Por isso entendem que a Eucaristia é um ato gracioso no qual Deus torna presente esse sacrifício propiciatório em favor do homem. Não se trata de um sacrifício novo ou diferente, mas do mesmo sacrifício do Calvário. A missa é com propriedade e necessidade chamada de sacrifício porque o Cristo, que é o sacrifício, está presente na ceia. Os luteranos muitas vezes entenderam que os católicos romanos queriam dizer que a missa acrescenta algo ao Calvário, que é uma realização, né, do Calvário. E uma nova realização, né? E que com isso insinuaram que o único sacrifício de Cristo seria defeituoso ou incompleto. Agora podemos concordar que não é isso o que os católicos romanos pretendem dizer. O sacrifício de Cristo é completo e imutável e não pode ser suplementado ou completado por nenhuma ação posterior. Antes, esse sacrifício completo em si mesmo é tornado presente, tornado eficaz e seus benefícios são comunicados na Eucaristia. Os católicos têm usado a palavra reapresentação não no sentido de fazer novamente, mas no sentido de tornar presente novamente. Os luteranos podem concordar de todo o coração. Os luteranos às vezes têm usado o termo atualizar para comunicar o mesmo entendimento. Ficou acordado que o sacrifício irrepetível que foi, agora está na Eucaristia. Há, portanto, uma obra contínua de Cristo, no sentido de que ele continua a interceder diante do Pai e continua a comunicar ao homem a sua obra de redenção. Por que eu trouxe esse texto final aqui? É só para vocês verem que o diálogo avançou, né, sobre essas questões todas. Apesar de que a crítica de Calvino ela vai ser um pouco diferente e vai tocar em outros pontos, vai dizer que outras questões da missa acabam... E do entendimento da presença real de Cristo acabam sendo prejudiciais, dado o todo das Escrituras e outras questões exegéticas. Aqui a gente está falando do diálogo luterano-católico. O diálogo luterano-católico avançou sobre isso em qual ponto ele avançou, pelo menos é o que eles estão enfatizando aqui, né? De que não há, atualmente, na Igreja Católica, pelo menos agora de forma explícita e clara, né, a ideia de que há uma repetição do sacrifício. O sacrifício, de fato, é único. Jesus não está literalmente morrendo de novo, sofrendo de novo, qualquer coisa assim, durante a missa. Existe agora uma reapresentação, né? É o que a linguagem que eles estão empregando usa agora, né? É a reapresentação. Eu trouxe esse ponto para ilustrar que esse debate avançou e é muito triste, na verdade. A minha conclusão desse vídeo é muito triste. A gente está vendo pessoas fazendo recortes e comentando coisas para rebaixar o Lucas Gesta. Porque por mais que eu discorde dele em alguns momentos do debate, né, que ele teve aí contra o Ariel, se houvesse um entendimento um pouco mais sofisticado ou um pouco mais completo dessas querelas todas que se desenvolveram durante séculos, milênios praticamente, não, séculos, né? séculos, né? Em relação pelo menos à reforma, né? Mas que tem uma origem milenar por causa, né, dos primeiros escritos sobre isso, que remontam ao Novo Testamento, por exemplo. Se houvesse um entendimento mais global disso, as pessoas entenderiam que quando Lucas fala historicamente, né, que historicamente existia ou existe dentro do catolicismo essa concepção, que, claro, avançou, né, ou que ficou mais claro, pelo menos, né? Não existe problema um católico falar que ficou mais claro, que ficou mais oficialmente determinado, né, que a teologia sistematizou melhor e tudo mais, né? Mesmo que estivesse virtualmente contido na tradição, seja lá como a pessoa quiser explicar. E assim, a pessoa poderia ver isso, poderia conceder isso, sem rebaixar o Lucas Gesta, né?
Eu não tô falando aqui que o André Luiz fez isso e tal, mas, assim, é que o André ele se expressou em termos, né, assim, fortes, dizendo, foi um erro crasso e não sei o quê, porque ele entendeu que o Lucas estava negando o sentido sacrificial dentro da ortodoxia. E pelo menos nesse trecho do debate, eu não vi o Lucas Gesta se comprometer com essa ideia. Com a minha história como protestante, né, e estando a par dessas discussões dos debates que houve entre luteranos, reformados, né, todo mundo aí contra os católicos e tal, eu estou ciente de que quando ele falou isso, né, que é um novo sacrifício, a gente imediatamente se reporta a essa discussão. E não a se existe sacrifício ou não. Pelo menos pelo contraste, né, que o Lucas estava fazendo. Claro, a gente poderia discutir se há sacrifício ou não dentro de algumas outras críticas, né, que tentam tirar a noção de sacrifício, de fato, da Santa Ceia, né? Que aí tem uma discussão um pouco mais figurativa, memorativa e tal, né? Mas dentro do que o Lucas estava falando, o contraste que ele estava fazendo Igreja Católica tem dentro de si, historicamente, né, a concepção de um sacrifício que pode ser interpretado assim, né? Novamente, eu não estou a par também do quanto que o Lucas sabe do desenvolvimento posterior dessa discussão. Talvez ele poderia ter se explicado de forma mais clara, depois dizendo assim, não, mas hoje a Igreja Católica nega que tem essa vinculação e tal, né? Expressar o que os católicos interpretam de si mesmos, né? Eu acho que teria sido legal se o próprio Ariel talvez tivesse falado isso. Eu não lembro se no debate ele fala. Mas, enfim, é só para vocês verem que eu acho que essa discussão toda e a forma como estão tratando o Lucas em decorrência dela tá muito estranha e desproporcional. E parece se apresentar por causa, talvez, desse desconhecimento. E que não é um problema de todo você desconhecer. Mas, assim, né, sobre essas discussões, eu acho que faria sentido, né? Eu acho que faz mais sentido você ouvir a fala do Lucas e aí, então, entender, né? Dado esse contexto histórico. Porque, veja, eu acho o André uma pessoa inteligente, tá? Eu acho o André uma pessoa inteligente, né, que traz pontos razoáveis, né? Então, enfim, o pessoal morre pedindo para eu debater com ele sola escritura e tal. E eu nem sei se o André é dado a debates e coisa assim, eu acho que não sei. Pelo menos eu acho que eu nunca vi um debate dele assim. Mas o ponto é que, assim, a interpretação que o André fez para mim na hora que eu vi o corte, né, e que eu vi também depois, depois assim, que eu fui ver, né, o vídeo dele, né, na íntegra, porque eu assisti a tudo que ele falou depois, eu achei tão distante do que o Lucas falou que eu pensei, não, mantendo tudo que eu conheço do André, deve ser porque talvez ele não tenha essa overview da discussão católica protestante a respeito desse tópico da repetição do sacrifício e não da presença ou não do sacrifício dentro da concepção ortodoxa. Entendem? Então, baseando-se em tudo isso que a gente falou, vamos ouvir de novo o corte para ver se faz mais sentido agora? Vamos lá. Completamente falso. A Igreja Ortodoxa tem uma noção sacrificial de liturgia. Mas eu vou direto a uma fonte primária. A Divina Liturgia, elaborada por São João Crisóstomo, patriarca, bispo de Constantinopla no final do século IV. Tu que és o Senhor de todos, te tornaste nosso sumo sacerdote e nos entregaste o serviço sagrado deste sacrifício litúrgico sem derramamento de sangue, deste sacrifício litúrgico incruento. É uma liturgia, uma divina liturgia que remonta ao século IV e que é a divina liturgia padrão dentro das igrejas ortodoxas. Eu poderia dar outras fontes, eu peguei essa fonte primária para demonstrar a vocês que Lucas está cometendo um erro assim crasso. A ideia de que a Eucaristia tem um caráter sacrificial, ela está presente nos padres apostólicos. Eu tenho um vídeo com citações patrísticas sobre a Eucaristia, as citações dos padres do 2º ao 4º e início do 5º século. Vocês podem procurar. Essas citações demonstram que já no 2º século está presente essa noção sacrificial de Eucaristia nos padres da igreja. E aí, Então, percebam, né? Pelo que a gente viu até então, o Lucas não tinha negado isso. O que ele vai falar, qualificando pelo menos 3 vezes, salvo engano, é ideia de repetição do sacrifício. Ou seja, o sacrifício de Cristo, então, não ocorreu uma só vez. Ou seja, a interpretação que se tira disso não foi suficiente uma vez, então ele tem que ser um sacrifício que a gente chama propiciatório, né, para aplacar a ira de Deus, né, várias vezes durante a missa. E aí os protestantes contestam isso. Então vamos ver agora se, com esse esclarecimento, a fala do Lucas não faz mais sentido.
O Lucas, ele falou uma coisa que me deixou perplexo. Ele diz que nós, ortodoxos, não temos uma noção sacrificial da Eucaristia. Você não pode afirmar, e aí eu tô falando historicamente, Eu não posso afirmar, e aí eu tô falando historicamente, perceba que ele falou isso, historicamente. que o sacrifício da missa é igual em todo mundo. Que o sacrifício da missa é igual em todo mundo. Vamos lá. Primeiro, que só tem ideia de missa na Igreja Católica. A ideia é que o Qual é a ideia da missa? sacrifício está sendo renovado, não Que o sacrifício está sendo renovado. está nas igrejas orientais, não está nos ortodoxos. Isso é Não está nos ortodoxos, né? Nas igrejas orientais. Então, assim, percebam, eu não sei se... Assim, eu acho aqui que eu tô sendo justo pros dois lados, né? Eu não acredito em neutralidade, na maioria dos casos não há neutralidade, mas eu acredito em imparcialidade. Eu acho que a gente pode ser justo nas análises, né? Eu acredito que possivelmente o André vai ver esse vídeo. O Lucas também vai ver esse vídeo. Então, assim, gente, olha, nada pessoal contra vocês dois. Inclusive, gosto de muitas coisas que os dois fazem. Mas esse vídeo que eu tô fazendo aqui é só talvez para tentar traduzir de um lado pro outro, de um lado para cá, de um lado para lá, né? O que eu acho que cada um quis dizer, né? Então, eu espero que tenha sido útil. Eu não sei quanto tempo eu gravei para explicar isso, mas percebam que para eu explicar um negócio que foi dito assim em 15 segundos de um debate, eu demorei aqui um tempão. Então imagina quanto tempo eu não demoraria para explicar outras coisas. Claro, eu poderia falar rápido, mas seria meio superficial. Vocês sabem que eu não gosto muito... Eu gosto de aprofundar as questões aqui. Eu acho que é interessante passar as referências para vocês. Então depois anotem aí, digam se é interessante fazer mais vídeos como esse. Eu quero gastar algum tempo ainda falando sobre Sola Escritura. Aqui no canal eu não tenho ainda nenhum vídeo falando sobre isso. Eu pretendo fazer um roteiro, estou escrevendo. Eu tenho uma defesa própria do Sola Escritura, talvez um pouco diferente, porque ela tem alguns aspectos mais filosóficos, talvez, né, digamos assim, para defender o Sola Escritura e, enfim, e que também remonta ao debate dos protestantes escolásticos, né, na defesa desse princípio, pelo menos da primazia, suficiência e tudo mais das escrituras, né, os atributos dela e como que isso se relaciona com a tradição. Não está pronto ainda, né? Eu já tenho a ideia, na verdade, pronta na minha cabeça. Igual, sabe, aquela discussão escolástica da causa exemplar, assim, né? Primeiro o artista vê a estátua na mente, né? E depois ela está na realidade. Então tem a causa exemplar. Então eu tenho a ideia já toda desenhada na minha mente, mas eu tenho que sentar para escrever, né? Aí é isso que é difícil, né? Fogo fazer. Mas se você gostou do vídeo, considere aqui deixar o seu gostei, comentar, mandar para amigos, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Considere entrar no curso A Formação da Opinião, onde a gente fala sobre essas e outras questões lá, com mais profundidade, mais tempo, falando dos princípios para vocês entenderem melhor cada vez mais esse tipo de debate técnico, tá bom? Acho que não deixei de falar nada. Qualquer coisa, comento aqui deixo no comentário fixado. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até mais.